noite. Vamos resolver essa questãozinha aqui do Enem. Qual questãozinha é essa que eu estou falando? É a questãozinha 92 do caderno branco, a 130 do amarelo, 133 do caderno azul e 125 do caderno rosa. O assunto, pessoal, é sistema excretor. O texto que o Enem traz aqui, essa questão do Enem 2019, ele traz falando sobre The Kidney Project. Então, um projeto aqui falando de um rim biônico que vai ter a ação de um rim. Então, no caso, o que ele pede justamente quanto à pergunta é falar o que esse dispositivo criado promoverá diretamente. Ou seja, qual vai ser a função desse rim. E ele cita aqui nas 5 alternativas algumas funções. Numa delas diz o seguinte: remoção da ureia. Opa! O rim ele filtra o nosso sangue para eliminação da ureia. No caso de um organismo humano, está corretíssimo. Então, nessa alternativa de letra A, tá certíssimo e bonitinha falando de remoção da ureia. Na B diz o seguinte: excreção de lipídios. Pessoal, lipídio é uma molécula que a gente gosta no corpo. A gente não excreta ela, então tá errada. Na C ele diz síntese de vasopressina. Vasopressina é o famoso ADH. Então ADH é um hormônio da hipófise. A adenohipófise produz isso daí. Então não tem nada a ver. Não é produzido pelo rim. Na D ele fala transformação da amônia. Essa era que poderia deixar você mais em dúvida. Mas transformação da amônia para virar, por exemplo, a ureia, acontece no fígado. Ciclo chamado de ciclo da ornitina, ciclo cítrico, etc. Então esse ciclo da ureia, ele é justamente acontece no fígado. Então não é no caso do rim. E por fim, fabricação de aldosterona. A aldosterona é um mineralocorticoide produzido pelas adrenais. Não é pelo rim, mas por uma glândula que produz aldosterona. Portanto, não há nenhuma alternativa correta a não ser a letra A. A remoção da ureia é o que compreende a resposta dessa questão. Pessoalzinho, vamos resolver mais uma questão aqui do Enem de 2019, a questão de número 96 do caderno branco, a de 134 no caderno amarelo, a questão 130 do caderno azul ou a 104 do caderno rosa. E era uma questão sobre uma mulher que era uma cozinheira, e essa cozinheira ela queria fazer algumas mudanças no feijão que ela estava fazendo, e ela acabou colocando algumas batatas que acabaram absorvendo o excesso de sal que tinha nesse caldo do feijão. Essa questão, pessoal, vale um detalhe aqui, primeiro, ela envolve um assunto de difusão, osmose, ou seja, transportes através da membrana plasmática que está dentro do módulo envoltórios celulares. Então, se você quiser saber mais sobre o assunto, dá uma checada nesse módulo. E no caso, a gente está falando principalmente da passagem de água e de sal nesse caldo. Quando a gente fala de água, a gente fala de osmose. Quando a gente fala de um sal, a gente fala de soluto. Então a água, solvente, osmose, o sal é soluto, a gente está falando de difusão. E nas alternativas, a letra B, C e D a gente já pode excluir porque são processos de transporte de massa, substâncias grandes. Então na B falando de fagocitose, transporte de massa de sólidos internamente, não tem nada a ver. Na C, exocitose, a saída de componentes grandes, por exemplo, a plasmocitose, nada a ver, e a secreção celular também. E a pinocitose, que é a internalização de grandes gotas líquidas, que também não tem nada a ver. Transportes de massa não é o que fala, o que é osmose ou difusão. Só que no que ela diz que acontece todo o processo, ela diz que graças às batatas ela conseguiu retirar o sal, o excesso desse sal na feijoada. O sal que ela está especificando, portanto, é o soluto. E se ela está falando de soluto, eu só posso estar pensando em difusão. No entanto, vale um adendo. Quando ela completa o caldo de feijão com mais água, também acontece osmose. Então, além da osmose, acontece sim a difusão. Aliás, além da difusão, acontece sim a osmose. O problema está na alternativa. Olha o que ele diz na letra A que fala de osmose. O sal foi... Primeiro que ele pergunta, o sal foi absorvido pelas batatas por... Se ele fala do sal, é soluto. Pronto. Então eu estou falando de difusão. Mas na letra A ele fala osmose por envolver apenas o transporte de solvente. Então o sal não é absorvido por osmose porque o sal é soluto. E também não é só solvente porque o sal é soluto mais uma vez. Na letra E ele fala bonitinho. É difusão porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração.
Perfeito, difusão é um transporte passivo, ocorre a favor do gradiente, e foi o que aconteceu com sal, já que sal é um soluto. Portanto, resposta correta dessa questão, a alternativa de letra E. Essa é a resposta da pergunta. Tranquilo? Vamos resolver mais uma questãozinha do Enem de 2019, em que a gente trata um pouquinho de botânica. O assunto está no módulo Gimnospermas e Angiospermas, apesar de que no assunto anterior, Briófitas e Pteridófitas, a gente também comenta sobre esse caráter que responde à questão. No caso, a questão é de número 99 do caderno branco, 128 do amarelo, 125 do azul e 135 do rosa, que diz o seguinte: ele mostra um quadro, uma filogenia grandona numa imagem, onde algumas características evolutivas estão marcadas com números, 1, 2, 3, 4 e 5. E ele quer saber quais dessas 5 características é a aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas. Pessoal, conquista definitiva do ambiente terrestre deve-se, principalmente no caso das plantas, à independência da água para reprodução. As briófitas, musgos, dependem de água para reprodução. As pteridófitas também. No caso de gimnospermas e angiospermas, nós já temos plantas bastante terrestres, principalmente por conta de adaptações ao ambiente que era seco, sem água. E isso se deve, no caso das gíminos, a uma reprodução que leva o grão de pólen é uma das características evolutivas, que é levado pelo vento. E ele consegue se encontrar com a região reprodutora feminina a partir desse vento que está levando. Isso a gente chama de anemofilia. Só que dentro desse grão de pólen a gente encontra um núcleo que é chamado de núcleo do tubo, ou célula do tubo, que vai produzir um tal de tubo polínico. O tubo polínico ele forma o caminho necessário para o encontro dos gametas masculino ao encontro do feminino. Então é o tubo polínico que favorece essa grande adaptação e essa independência da água para a reprodução. Se a gente olhar aqui na legenda do desenho, ele fala que justamente a formação do tubo polínico é o número 3, que justamente especifica somente para gimnospermas e angiospermas. Portanto, número 3 representa a letra C dessa questão. Então, A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5. Número 3 é o que a gente quer, portanto, a resposta é letra C. Fala galerinha, tranquilo? Resolvendo uma questão aqui do Enem de 2019. A questão número 102 do caderno branco, 126 do amarelo, 96 do azul e 133 do caderno rosa. Uma questão essa que envolve o nosso módulo chamado a comunidade biológica, que envolve um pouquinho de relações de desmatamento, um pouquinho de relações quanto à reprodução, essa ideia de impactos ambientais que envolve, também está no módulo de impactos ambientais que a gente tem lá no estúdio. Só que no caso aqui de comunidade biológica, a gente fala de um tema chamado de sucessão ecológica, que é um tema bem profundo que envolve muito dessas estratégias envolvidas nessa questão. A questão ela trata estratégias 1 e 2, quanto à produção e à proliferação de algumas espécies de plantas. Ele fala bem que são estratégias de sobrevivência por algumas espécies de seres vivos, aliás, ele nem comenta que são plantas, ele fala de seres vivos de uma forma geral. E o exercício ele quer que você proponha a estratégia 1 ou a estratégia 2 com uma melhor recuperação de uma área desmatada. E como eu estou falando de uma área desmatada, ou seja, que provavelmente acabaram com as matas daquela região e muitos animais acabaram saindo daquela região, eu tenho que reflorestar essa mata para a criação de maiores produtores e, consequentemente, de maiores consumidores, aumentando os níveis de cadeias e teias tróficas, a complexidade dessas cadeias e teias tróficas. Então a ideia é que essa recuperação dessa área seja de uma forma mais rápida para recuperá-la de uma forma mais rápida. Na hora que a gente olha as estratégias, a gente vê que a estratégia de número 2, ela tem uma duração de vida longa e reprodução tardia. Uma reprodução tardia é aquela que leva tempo. Além do que a gente está falando, que o potencial biótico da estratégia 2 é baixo.
Para recuperar uma área desmatada, a gente tem que ter um potencial biótico alto, como é o caso da estratégia 1, além de uma duração de vida curta, mas com reprodução precoce, uma rápida reprodução, proliferando rapidamente aquela área e, portanto, recuperando aquela área desmatada. Então, só na análise da tabela, a gente já consegue identificar que a estratégia 1 é melhor para a recuperação dessa área do que a estratégia 2. E com isso, a gente já elimina a alternativa B de bola, D de dado e E de elefante, ficando somente com a A de amor e a C de cebola como a estratégia 1, que é a melhor para essa recuperação. No entanto, a gente tem que analisar um pouquinho melhor o que cada uma das alternativas diz. A A diz: a estratégia 1, pois essas espécies produzem descendentes pequenos, o que diminui a competição com outras espécies. Se eu estou produzindo descendentes pequenos, eu poderia, por exemplo, proliferar poucas áreas vegetais. Eu poderia ter poucos animais se interessando por essas espécies pequenas, sejam elas de plantas, sementes ou até de pequenos consumidores. Então não é esse o motivo principal pelo qual a estratégia 1 é importante. A estratégia 1 é importante porque ela tem uma rápida reprodução e o potencial biótico é alto. Olha C. A estratégia 1, pois essas espécies apresentam um elevado potencial biótico, o que facilita a rápida recolonização da área desmatada. Fiquei gaguejando aqui, mas eu acho que vocês entenderam. Então a C diz exatamente o que mostra na tabela e o que condiz com a ideia da estratégia 1 ser melhor do que a estratégia 2 para a recuperação de uma área desmatada. Portanto, resposta dessa questãozinha é letra C. Olá pessoal, vamos resolver mais uma questão aqui do Enem de 2019, neste caso a questão de número 104 do caderno branco, 92 do caderno amarelo, 127 do caderno azul e 101 dálmatas do caderno rosa. No caso dessa questão, pessoal, você encontra o tema que consegue resolver essa questão lá no módulo de fermentação e respiração celular, mais específico em respiração celular, em que ele comenta aqui sobre um composto chamado de 2,4-dinitrofenol, ou DNP, que tem um efeito emagrecedor. E ele comenta durante o texto que o efeito emagrecedor se deve principalmente ao porquê. Na mitocôndria, essa substância captura no espaço intercelular, ou intermembranas, prótons H+, provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Então esses prótons não passam pelo transporte enzimático na membrana interna. Ou seja, eu estou barrando a cadeia respiratória. Se eu estou barrando a cadeia respiratória, pessoal, antes de você chegar a ler as alternativas, porque tem uma alternativa que deixa a gente muito confuso realmente, antes de você chegar nas alternativas, você já tem que pensar na ideia direta. Se eu estou barrando a minha cadeia respiratória, eu estou barrando a produção de ATP. Se eu estou barrando a produção de ATP, eu vou ter que consumir mais nutrientes ou carboidratos para produzir os ATPs que são necessários. E muito provavelmente, por conta desse consumo mais acelerado dos nutrientes, eu preciso formar mais ATP e, portanto, tem um efeito emagrecedor no corpo. Então vamos achar uma alternativa que compreenda exatamente essa ideia que nos traz a questão. Na letra A ele diz, ele pergunta, o efeito emagrecedor desse composto está relacionado ao ou a. Na letra A, está relacionado à obstrução da cadeia respiratória. Corretíssimo. Resultando em maior consumo celular de ácidos graxos. Não necessariamente. Os ácidos graxos talvez sejam mais consumidos porque tem um processo chamado de gliconeogênese, ou seja, a formação de energia a partir de compostos que não carboidratos, que não glicose, que conseguem formar mais ATP. Mas não é necessariamente o ácido graxo que é consumido para a produção desse maior ATP. São nutrientes de forma geral, por exemplo, carboidratos. Então ela está quase correta. Só que tem ainda umas coisinhas que talvez deixe ela inválida. Como ela está quase correta, ela também está quase incorreta. Vamos ler o resto. Na B. Bloqueio das reações do ciclo de Krebs? Não, o ciclo de Krebs não envolve cadeias de transporte de H+, não é o caso. Diminuição da produção do acetil-CoA. Acetil-CoA é o começo do ciclo de Krebs. Logo após a formação ali da quebra da glicose, depois da glicólise, formando piruvato. O piruvato entra na mitocôndria e forma acetil-CoA. Não é o caso. Na D, inibição da glicólise, muito menos ainda. Estou falando de cadeia respiratória e não da primeira etapa da respiração, que é a glicólise. Na E, redução na produção de ATP. Corretíssimo.
resultando em maior gasto celular de nutrientes. Perfeito, exatamente que era a ideia que a gente tinha na cabeça. Eu perco a formação de ATP, então eu tenho que gastar mais nutrientes para formar esses ATPs. E muito provavelmente, por conta desse gasto de nutrientes, de uma ideia geral, é que eu tenho, portanto, um efeito emagrecedor. Portanto, resposta correta dessa questão está bonitinha na letra E. Por mais que a gente tenha confusão da letra A, E é a resposta correta dessa alternativa. Uma questãozinha agora do Enem 2019 envolvendo o assunto tecido conjuntivo. E nessa questão a gente fala da questão de número 108 do caderno branco, 99 do amarelo, 123 do azul e 130 do caderno rosa. E nessa questãozinha, o que é tratado na questão são algumas moléculas, no caso alguns compostos aqui, que são chamados principalmente o césio 137 e o estrôncio 90, em que ele especifica o estrôncio 90 fazendo uma ação no nosso organismo. Ele diz que o estrôncio 90 pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares. Em razão de sua semelhança química, ele pode participar no equilíbrio com o carbonato e substituir o cálcio em diversos processos biológicos. Como ele está substituindo o cálcio, onde age o cálcio, onde é necessário o cálcio, ele acaba sendo substituído pelo estrôncio 90, como ele diz aqui no texto. O que é importante nessa questão para a gente chegar na alternativa correta é o que ele pergunta. A pergunta trata especificamente, ao entrar numa cadeia alimentar da qual o homem faz parte, em qual tecido do organismo humano o estrôncio 90 será acumulado, primeira palavra importante, predominantemente, segunda palavra importante. Se eu estou falando de acúmulo, pessoal, é onde eu tenho cálcio depositado. O cálcio depositado está nos nossos ossos. Então, o tecido ósseo, como está na alternativa de letra E, é a região onde vai ter maior depósito de cálcio e, portanto, maior depósito de estrôncio. Vamos ler as outras para ver se a gente não está com a dúvida. Na letra A ele fala cartilaginoso, não tem cálcio assim, não é a maior predominância de cálcio, então não. Sanguíneo, Rafa, mas no sangue a gente não tem a coagulação sanguínea que depende do cálcio? Depende mas não tem acúmulo de, então não. Na C, muscular, Rafa, o cálcio ele também ajuda na contração da musculatura, ajuda no processo de contração, mas não está acumulado no músculo, não. E a D está falando de nervoso. Por mais que cálcio também controle fisiologia de membrana, de novo, ele está na fisiologia da membrana, não está acumulado. A região onde tem o acúmulo de cálcio são os ossos, que é tecido ósseo, alternativa de letra E. Portanto, E é a resposta dessa questão. Fala, galerinha, vamos responder uma questão sobre fermentação e respiração celular? Mais especificamente, é sobre respiração celular que está, portanto, neste módulo lá do Estude. A questão é a de número 111 do caderno branco, 121 do amarelo, 101 do azul, 106 do caderno rosa. E nessa questão ele comenta sobre uma tal de eritropoetina, que é um hormônio, tem relação com doping, principalmente porque ele diz que o aumento de rendimento considerado aqui no doping, ele pode aumentar a capacidade física dos atletas. E aí no texto aqui, ele fala que a eritropoetina, ela é uma influência para a maturação dos eritrócitos. Se você não está familiarizado com o nome, pode ser que você não consiga compreender essa questão. E essa questão influencia tanto em respiração, mas também em sistema cardiovascular, porque lá a gente fala esse nome. Eritrócitos, pessoal, é sinônimo de hemácias. Então, os glóbulos vermelhos que têm uma função, transporte de oxigênio. Se eu aumento o número de hemácias, portanto, por conta desse hormônio, eu acabo transportando mais oxigênio no meu corpo. E se eu acabo transportando mais oxigênio, agora sim envolvendo respiração celular, eu acabo trazendo mais oxigênio para as células para fazer respiração e formar, portanto, o ATP. Por que isso é doping? Se eu faço mais ATP, que são moléculas energéticas, eu promovo mais contrações musculares, por exemplo. Então, no caso, se eu faço maior produção de eritropoetina, eu tenho maior rendimento físico como consequência final. Vamos ler as alternativas que indicam isso.
Eu tenho essa influência do doping porque está relacionado ao transporte de lipídios? Não, é o transporte de oxigênio. Transporte de ATP? Não, o ATP é produzido pelo transporte de oxigênio. C, transporte de oxigênio? Sim, vamos ler o resto. Para aumento da produção de ATP? Perfeitinha do começo ao fim. Tenho quase certeza que a C é a resposta. Para o transporte de proteínas? Não, o rendimento de transporte não é para aumentar a massa muscular, mas para ela promover mais contração. E na E, para transportar vitamina C, que nem é transportada por nenhum complexo envolvendo hemácias. Portanto, a única resposta correta dessa questão é letra C. Olá, povo, vamos resolver uma questãozinha aqui do Enem de 2019, a questão de número 114 do caderno branco, 115 do amarelo, 104 do azul e 121 do caderno rosa. Ela envolve alguns problemas que causam por conta de alguns contaminantes em recursos hídricos, ou seja, impactos do homem na natureza. Isso inclui algumas ideias que a gente trabalha bastante no módulo de impactos e problemas ambientais. No Enem é bem característico cair ecologia, principalmente contra 3 principais processos. A ideia de recuperação de uma área, a ideia de tratamento de algum impacto ou a ideia de prevenção a não ter impactos. Nesse caso, ele trata de tratamentos. Então a ideia principal que trata essa questão é tratar um problema. E o problema que ele trata é contaminante em recursos hídricos, que no texto ele dita que os contaminantes eles compreendem algumas ideias aqui, principalmente quanto a remédios que são introduzidos na nossa fisiologia e que acabam indo para a região dos corpos hídricos porque ela é excretada de forma inalterada. Então esses contaminantes eles vão para os nossos excretas, ou seja, o nosso xixi. Então os nossos excretas acabam tendo esses compostos, esses contaminantes, e portanto quando a gente faz xixi e manda para descarga, acaba chegando esses compostos, esses contaminantes em recursos hídricos. O que ele pede que nós avaliemos é um tratamento possível para esse tipo de problema. Na letra A ele diz: utilização de esterco como fertilizante na agricultura. Jesus, não é o esterco, não. B, ampliação das redes de coleta de esgoto na zona urbana. Não é ampliando mais as redes de coleta que vai auxiliar no tratamento dos excretas, que é xixi. Então não. C, descarte dos medicamentos fora do prazo de validade em lixões. Primeiro, descartar em lixão é errado. E segundo, não é descartando o medicamento que a gente vai ter problemas e tratamentos contra o descarte em recurso hídrico, já que a gente já consumiu o medicamento e está sendo liberado no xixi. Não também. Na D, desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento dos efluentes. Tratar alguns processos para que esses contaminantes da urina não atinjam recursos hídricos me parece uma boa proposta. Vamos ver a E. Reuso de lodos provenientes das estações de tratamento de esgoto na agricultura. Eu pego o lodo com excreta e uso na agricultura? Não, novamente. Então, mais uma vez, são propostas que podem ter relação com o que diz no texto, mas aquela que é fiel quanto ao tratamento dos excretas, xixi, é falar do tratamento de processos nas estações de tratamento de efluentes. Então essa alternativa é que compreende certinho a resposta do que é pedido. Portanto, alternativa D de dado. Pessoal, assunto bastante inédito em Enem, linkage ou ligação gênica. O assunto que está tratado aí na questão 117 do caderno branco, 106 do amarelo, 110 do azul ou 112 do caderno rosa. É um assunto bem raro de Enem. Aliás, eu não me lembro da última vez que eu vi esse assunto, se é que eu vi alguma vez esse assunto cair no Enem. Então é uma questão muito, assim, com conteúdo bastante específico, não tem muita cara de Enem, não. O que ele diz é um conceito geral de linkage, graças ao bom senhor Darwin, porque se ele pedisse para fazer exercício de linkage em Enem, eu ia achar muito estranho. O que ele trata no conceito do texto é sobre a segregação e distribuição independente, que é a segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel diz que pares de homólogos se separam, se segregam,
só que esses pares são independentes de outros pares, então a segregação é independente, que é o oposto do que acontece em linkage ou ligação gênica, porque um mesmo par de cromossomos tem os dois parzinhos de alelos, então a segregação não é independente, eles se segregam dependentes um do outro, eles segregam-se juntos. Então, o assunto linkage, que é o conceito oposto ao da segregação que é trabalhado, que é justamente o que ele pergunta. A pergunta dessa questão é, hoje sabe-se que isso, ou seja, segregação independente, nem sempre é verdade. Por quê? Porque a gente conhece linkage. Então, aquela alternativa que nos dá esse conceito é a resposta da questão. Na letra A ele diz, porque a distribuição dependente do caráter de dominância ou recessividade do gene? Nada a ver. Porque os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores? Sempre herdam, nada a ver. As alterações cromossômicas podem levar a falhas na segregação durante a meiose? Essa é uma bem pegadinha. Porque você fala, se eu pensar em síndrome de Down, o cromossomo 21 não se segrega certinho, vai para uma célula onde não deveria ir e acaba contribuindo para o gameta um cromossomo a mais. E aí fica com a trissomia do 21, por exemplo. Só que leia bem a alternativa para ver o que ele diz que é causa e consequência. Ele diz que as alterações cromossômicas podem levar a falhas na segregação, quando na verdade é o contrário. Falhas na segregação na meiose levam a alterações cromossômicas, por exemplo, síndrome de Down. Então o efeito causa-consequência está invertido nessa alternativa, portanto a C também não é a resposta. Na D, os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. Linkage. A D está corretíssima quanto a esse conceito, provavelmente é a resposta. Na E, o cromossomo que contém dois determinados genes pode não sofrer a disjunção na primeira fase da meiose. Não tem nada a ver, não é isso que ele diz nesse exercício e não é o conceito de linkage. Portanto, resposta correta, D. Fala pessoalzinho, tranquilo, resolvendo uma questão do Enem 2019, a questão de número 120 do caderno branco, 118 do amarelo, 107 do azul, 109 do rosa e que envolve um assunto trabalhado em movimentos vegetais, que está lá no módulo que a gente tem de germinação e movimentos vegetais. Questão que já foi um pouquinho discutida, como um pouco discutível, apesar de ser muito óbvia a resposta, na hora que a gente vai a fundo quanto ao conceito, a gente pode gerar algumas dúvidas. O que ele diz no texto é que há um movimento sobre alguns crustáceos frente à luz. Quando a luz se acende, eles vão em direção à luz. Ou seja, se eu tenho um movimento em direção à luz, ele é positivo quanto à luz. Então ele é um fotomovimento positivo. E quando a gente fala de deslocamentos, pessoal, geralmente a gente fala de deslocamentos em nastismos. A gente fala de deslocamento em tactismos. E no caso dessa alternativa, a resposta correta quanto a fotomovimento positivo é uma única, que é a letra B, fototropismo positivo. Só que tropismo, sendo muito mais específico, é a ideia de crescimento e não deslocamento. Então, por mais que ela seja discutível, se a gente olha as outras alternativas, nenhuma fala de foto, que é luz, ou seja, um movimento positivo em favor da luz. O único que fala é a letra B. Portanto, apesar de óbvia, ela é um pouquinho discutível quanto à ideia do tropismo que é dada nessa questão. No entanto, fototropismo positivo, a ideia de um movimento ligado à luz, só está na alternativa B, que é a resposta dessa questão. Não é geotropismo positivo, nem hidrotropismo, nem termotropismo, muito menos quimiotropismo. É a respeito do movimento em direção à luz, foto. Fototropismo positivo, resposta B de Bosque. Fala, povinho, beleza? Envolvendo o assunto envoltórios celulares, a gente tem a questãozinha 123, 112, 116 ou 118 nos cadernos branco, amarelo, azul, rosa, respectivamente. No caso dessa questão, pessoal, ela envolve muito a interpretação do texto e a ideia um pouquinho de interações moleculares que a gente vê muito mais na química do que na biologia.
A questão foi trazida aqui para mim para resolver porque é uma ideia legal da gente trazer a biologia interpretando uma questão de química. E visto que o que é interpretado frente a ligações e relações intermoleculares é justamente a membrana plasmática, que envolve o assunto envoltórios celulares desse módulo lá do estude. Então, nessa questão, o que ele diz bem claramente no texto é que existe uma relação entre fluidez da membrana e os graus de insaturação, em que ele diz que, olha só essa frase, neste último aspecto, o tamanho e o grau da insaturação das caudas carbônicas, conforme representado, influenciam significativamente, agora sim, a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações, menor será a fluidez. Ou seja, se eu tenho uma membrana plasmática em que os fosfolipídios, ou seja, as cadeias de ácidos graxos, interagem muito entre si, eu dificulto a fluidez por entre ela. E ele diz dos desenhinhos que ele mostra naquela membrana, qual é a membrana que tem maior fluidez. A gente encontra alguns exemplos. Um dos exemplos mostra uma membrana que tem esse tipo de desenvolvimento, esse tipo de desenho, em que eu tenho uma cadeia curtinha de ácidos graxos, no entanto, cadeias muito paralelas. Quanto mais paralelas, maior a interação entre essas cadeias. Portanto, menor a fluidez. Não é a ideia. Assim, isso é a número 1. A número 4 também tem a mesma ideia. Só que a número 4 ela me traz isso aqui, ó, com uma membrana plasmática. Se eu tenho uma longa cadeia de ácidos graxos, pessoal, a interação é ainda maior aqui. Portanto, menor ainda a fluidez. 1 e 4 já foram eliminadas. A 5, ela começa a ter algumas interações, aliás, algumas ramificações, que ele chama aqui do grau de insaturação. Só que no caso dessas insaturações, eu ainda estou trabalhando algumas moléculas que são muito longas. Então, por mais que eu tenha, sim, insaturações na cadeia de número 5, ela também é muito longa. Eu ainda tenho bastantes interações. A ideia é ser o mais curtinho possível e com o maior número de insaturações, nos deixando, portanto, a 2 e a 3. A 3, pessoal, ela tem algumas cadeias paralelas e, portanto, essas cadeias paralelas interagem entre si, e algum número até que razoável de ramificações. Só que no caso da número 2, todos os fosfolipídios, todos eles possuem ramificações. Ou seja, me traduz a ideia de que o número dessas ramificações aqui, dessas insaturações, são bastante grandes. Então eu tenho muitas ramificações, muitas insaturações. Se a cadeia é curtinha e eu tenho muitas insaturações, eu tenho uma menor interação entre os fosfolipídios. Quanto menor a interação, maior a fluidez, que é justamente o que ele pergunta. Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como mostradas de 1 a 5. Qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? Maior fluidez é justamente aquela que apresenta o maior número de ramificações, ou seja, de insaturações, e que, portanto, tem uma maior fluidez. A número 2 é a resposta que está indicada na letra B. Portanto, B é a resposta dessa questão. Fala, pessoal, tranquilo? Questão envolvendo a temática vírus, em específico uma ideia também bem similar com o que a gente trabalha na aula de DST-AIDS, envolvendo lá o sistema reprodutor. Mas no módulo vírus e prions você já encontra o necessário para responder essa questão. Qual é ela? A questão 127, 110, 114 ou 116, nos cadernos branco, amarelo, azul ou rosa, respectivamente. Essa questão, ela trata em específico uma ideia de que um vírus, um retrovírus, ele consegue ter a produção de DNA a partir de RNA. Pessoal, isso é exatamente o que o HIV faz.
O HIV, ele é um retrovírus, ele apresenta RNA como material genético. Só que quando ele invade linfócitos T4, que são as principais células que eles acabam invadindo, eles conseguem converter o seu RNA, graças a uma enzima chamada de transcriptase reversa, eles conseguem modificar o seu RNA para DNA, ou seja, eles fazem a transcrição ao inverso. Eles fazem com que o RNA se torne DNA, ao invés do contrário, que seria o pensamento lógico normal. A ideia do HIV nos ajuda muito para responder essa questão, porque ele pede justamente quais avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais. No caso da AIDS, pessoal, alguns compostos, por exemplo, os AZTs, eles possuem em seus componentes antirretrovirais. Se eu acabo impedindo, por exemplo, a ação da transcriptase reversa, ela acaba não conseguindo transformar o RNA em DNA e, portanto, eu não tenho a propagação do vírus nas células. E impedindo que eu tenha a transcrição reversa, eu impeço a reprodução desse vírus. Alguma das alternativas, uma delas, diz exatamente isso. Na A, melhoria dos métodos de controle dos vetores, estou pedindo tratamento, método de controle é prevenção. Na B, fabricação de soros mutagênicos, soro é realmente um tratamento. Só que ele fala para combate do vírus, a ideia de um soro, como se fosse uma toxina, não é muito bem aplicável. Não é o caso. Na C, investimento da indústria em equipamentos de proteção individual, prevenção não é tratamento. Na D, produção de vacinas. Vacina também é uma prevenção, porque você não tem a doença, você expõe o seu corpo antes a ela. Não é o caso. Na E, desenvolvimento de antirretrovirais, exatamente a palavrinha que a gente queria ler, que dificultam a reprodução desse vírus. Perfeito. O antirretroviral impede a reprodução viral, que transforma o seu RNA em DNA, ou seja, impede a transcrição reversa. E é a resposta dessa questão. Vamos lá, galerinha, questão de ecologia, já que é comum de Enem aparecer ecologia e é comum de Enem aparecer relações intra- e interespecíficas, que é o caso dessa questão. Ela pede a relação interespecífica entre algumas espécies de cutias. No caso, essas relações intra- e interespecíficas você pode encontrar aqui, ó, no módulo Dinâmica das Populações e Comunidades. A questão que estou me referindo é a questão 129, ou 102, ou 97, ou 91, dos cadernos branco, amarelo, azul ou rosa, respectivamente. Essa questão, ela falava que algumas cutias, para a ideia de reserva de alimento, elas acabavam enterrando para as épocas mais secas algumas sementinhas. Só que outras cutias sem vergonhinhas faziam um aspecto de ladroagem, roubando aquelas sementinhas que as outras enterraram. E eles queriam saber qual era a relação ecológica evidente neste caso de ladroagem. Pessoal, se são duas cutias, ambas comem sementes, e uma está roubando ou tentando pegar da outra a semente, seja ela enterrada ou não, é uma competindo pelo mesmo nicho, o nicho de comer sementes. E, portanto, elas estão, já falei até a palavra, competindo. A relação que existe entre essas cutias de ladroagem é justamente uma competição pelas sementes. E isso está na alternativa de letra D. As outras alternativas dizem sinfilia, predatismo, parasitismo e comensalismo. Nenhuma relacionada com competição. Competição é clara a relação ecológica dentre essas cutias, portanto, a alternativa D é a resposta. Fala, galerinha, mais uma questão do Enem de 2019, no caso de novo ecologia caindo no Enem, e esse assunto que a gente consegue tratar nessa questão está no módulo de matéria e energia nos ecossistemas, em especial quando a gente fala de alguns ciclos biológicos, no caso ciclos biogeoquímicos, que são o ciclo do nitrogênio, o ciclo do carbono, o ciclo da água em específico. Então dá uma olhada nesse módulo caso queira saber do assunto. A questão que eu estou tratando é a 131 do caderno branco, 104 do amarelo, 99 do azul e 93 do caderno rosa. Essa questão, pessoal, ela é bastante interessante porque ela trata de uma coisa que eu já comentei algumas vezes quando eu comento sobre Enem. É aquela questão que você consegue responder para si mesmo antes de ler as alternativas e já ir direto na resposta.
Essa questão ela fala do café. E o café ele acaba reciclando a matéria e a energia do solo, porque, segundo o texto, ela contém cerca de 6,5 de pectina, que é um polissacarídeo, CHO, aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis, carboidratos novamente, bem como resíduos de alcaloides, que são compostos aminados, que têm amina, nitrogênio, e que não foram extraídos no processo. Ou seja, o que é perguntado na questão é: esse resíduo contribui para a fertilidade do solo? Pois, antes de ler as alternativas, pessoal, eu já consigo responder para mim mesmo. Carboidratos, CHO, e os compostos aminados dos alcaloides, que têm nitrogênio, eles conseguem repor no solo justamente esses elementos: carbono, hidrogênio, oxigênio e o nitrogênio. No caso do hidrogênio e do oxigênio, muitas vezes eles estão na água. Então a água ele consegue repor muito bem o solo. Agora, carbono e nitrogênio é mais difícil, coisa que o café faz muito bem, colocando esses carboidratos e esses compostos aminados. Então o interessante do café indo para o solo é que ele consegue revitalizar este solo quanto aos componentes carbono e nitrogênio. Vamos direto nas alternativas que tem isso. E é a A. A A diz: possibilita a reciclagem de carbono e nitrogênio, exatamente o que eu queria encontrar numa resposta. Então, de novo, vale aquela dica. Para Enem, é muito mais importante que você responda a pergunta para si mesmo e procure a sua resposta dentre as alternativas. Porque aí as outras, elas podem até parecer que fazem sentido, mas não fazem aquele sentido inicial que você já tinha da resposta. A A já é a resposta dessa questão. Mas só para deixar claro, veja que as outras alternativas não respondem essa resposta inicial. Na B fala: promove o deslocamento de alumínio? Não tem nada a ver. Melhora a compactação do solo? Água melhoraria a compactação do solo, não esses compostos. D. Eleva o pH do solo, deixa ele mais alcalino? E a gente falou que o solo estava ácido? Não, eu estou falando de carbono e nitrogênio. E na E. Apresenta efeitos inibidores de crescimento para a maioria das espécies vegetais pela cafeína? Ou seja, eu estou criando uma monocultura aí por conta do café? Não, também. O que eu dou ao jogar o pó de café no solo é carbono e nitrogênio, como diz a alternativa A. Portanto, A é a resposta. Fala, povinho, resolvendo uma questão do Enem 2019 referente ao tema matéria e energia nos ecossistemas e referida questão de número 132 do caderno branco, 105 do amarelo, 100 do azul, 94 do caderno rosa. Essa questão, pessoal, envolve uma temática de ecologia também muito recorrente, já comentei sobre isso, muito recorrente quanto ao tema ecologia. Ecologia gosta de falar de tratamentos, gosta de falar de recuperações e gosta de falar de prevenções, que é a temática dessa questão. O que ele pede na pergunta, e já a gente consegue ir direto nessa pergunta, é: no sistema de produção de alimentos vegetais, o controle de insetos é manejado por meio do ou da. Se eu estou controlando os insetos, eu estou me prevenindo para que esses insetos não acabem contaminando aquela minha área. Ou seja, eu estou me prevenindo. A prevenção para que eu não tenha insetos. Pessoal, para que a gente não abale muito o ecossistema, uma coisa bastante interessante para controle animal é usar outros animais. Predadores naturais são animais que consomem uma praga e conseguem promover uma ideia de relação de cadeia trófica, de teias, sem prejudicar muito o ecossistema. É claro que, se não controlados esses predadores naturais, eles podem se tornar espécies exóticas, por exemplo, se proliferar muito e causar um problema. Só que se for bem controlado, isso vai ser uma ótima medida preventiva para não ter insetos. E eu tenho uma alternativa que diz exatamente isso. Vamos ler todas. Na A, uma prática de adubação verde, de reciclagem do solo com algumas espécies de leguminosas. Nada a ver. Emprego de compostagem, formação de um solo rico, mas a ideia não vai melhorar em nada contra os mosquitos. Não é o caso. Controle da irrigação do solo. Essa você poderia ter alguma duvidazinha. Se eu irrigo muito, eu crio poços d'água que podem fazer com que haja maior proliferação de mosquitos. Você concorda que você está pensando muito lá na frente? Não deve ser essa a alternativa. Na D, utilização de predadores naturais.
Exatamente o que eu queria como resposta, então a D muito provavelmente é a resposta caso a E não seja. E, uso de sementes inoculadas com Rhizobium, a ideia de, portanto, leguminosas envolvendo adubação verde, rotação de culturas, o que também não é o caso para evitar ter mosquitos. Portanto, para evitar ter mosquitos, uso predadores naturais, exatamente como está na alternativa D. Essa é a resposta. Vamos lá, galerinha, mais uma questãozinha do Enem 2019. A gente está resolvendo uma questão em que a temática do texto fala de esquistossomose. Aí você fala, Rafa, então eu vou achar ela no módulo de plateumintos. Esquistossoma mansoni é um plateuminto que causa esquistossomose. É que por mais que fale da esquistossomose, comente sobre esse verme, pessoal, a resposta dessa questão envolve o processo de vacinação, em que você encontra a ideia de vacina em tipos de imunização lá no módulo de sistema imunológico. Então é muito mais interessante ir lá para a resposta dessa questão do que em nemateumintos. O que ele pede? Ele diz que tem algumas medidas de prevenção contra a esquistossomose, o esquistossoma mansoni, e existem alguns métodos tradicionais, como por exemplo até a medicamento de via oral, por exemplo, vermífugos, só que ele diz que tem uma nova estratégia terapêutica que é feita a partir de uma proteína extraída do verme que induz o organismo a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Ou seja, eu estou fazendo uma vacina. Eu exponho meu corpo à proteína do verme, produzo anticorpos específicos para aquela proteína e uma vez infectado por aquele verme, eu já ajo contra ele muito mais rápido, antes mesmo de ter os sintomas da doença. Isso é vacina e, portanto, é no sistema imunológico que você recorre à resposta dessa questão. O que ele pede na pergunta é: uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá a. impedir a penetração do parasita? Não diz nada sobre isso. A cercária que invade o pé pode ainda estar invadindo, só que ela não vai chegar a ter o sintoma e causar a esquistossomose. Na B, eliminar o caramujo? Não é no caramujo, é no homem, é no hospedeiro definitivo e não no intermediário? Não. Na C, impedir o acesso do esquistossomo especificamente para o fígado? Nada no texto me diz isso. Talvez seja, mas nada no texto me indica que essa é a especificidade. Não. Na D, eliminar o esquistossomo antes que ocorra o contato com o organismo é a mesma coisa que a impede a penetração. O contato pode ocorrer, só que não há manifestação dos sintomas. Portanto, nos sobra E. Eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação dos sintomas. Perfeito! Se eu elimino o esquistossomo porque eu já tenho anticorpos prontos para atacá-lo, eu não tenho a esquistossomose, os sintomas da esquistossomose. E, portanto, é um efeito preventivo com uma vacina que impede que eu tenha uma doença causada por um verme plateuminto. E não nemateuminto, como eu acho que eu disse anteriormente. Plateumintos, por favor. Beleza, galerinha? Espero que tenha entendido. Tchau, tchau.